Bom dia, paz do Senhor Jesus. Entre elas entra no ar, né? Mais um dia que nós estamos aqui, entre elas, para nós conversarmos, falar do Senhor Jesus. E eu quero dividir com você aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu sei que esse programa aqui, ele tem sido assim, um programa abençoador, que tem abençoado você, mulher. Então, é por isso que hoje eu quero que você agradeça ao Senhor. Que você diga: Senhor, eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor faz na minha vida. Por mais um dia chuvoso, um dia com frio, mais um dia que a gente pode dizer: Senhor, este é um dia que o Senhor preparou para mim. Perfeita, com saúde, a minha família tá toda aqui. Então, agradecendo ao Senhor. Comece o seu dia, mas já colocando assim Deus, sabe, em evidência, porque Deus, dizendo para o Senhor mesmo, porque Ele é o único que é firme, que é seguro, que não muda, que é imutável, é o único que você pode confiar, é o único que você pode entregar a sua vida e pode dizer, sabe, assim, com a boca cheia, como a gente diz, né? Falar: o meu Deus, ele é imutável, é o Deus que faz milagre, é o Deus que é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Então, é este Deus que nós devemos, assim, sabe, colocar em evidência na nossa vida. Então, você vai aí logo baixando aí o aplicativo, para que você possa, se você não baixou, passe para alguém, fazer isso, falar: olha, é testemunho, é vida com Deus, são pessoas que tiveram experiência com Deus, e não são experiências assim, mesmo que tenha sido experiências há pouco tempo, são experiências que Deus nos dá, mas nós temos experiência com Deus há 20 e poucos anos no ministério, né? Assim, no ministério, fazendo a obra do Senhor. E eu, particularmente, desde criança, né? Nasci no evangelho, então eu posso falar para você de um Deus que eu só vi fazendo milagres, onde não havia solução, onde não havia esperança. Vi em toda a minha família, todo mundo que eu conhecia, e eu sempre vendo Deus fazer milagres. Por que eu tô falando do socorro de Deus tanto? Porque hoje é um dia muito importante. Hoje é um dia a qual você pode comparecer na nossa igreja aqui em Jandaia do Sul, onde o pastor Valdo Figueiredo, ele está ali orando. Nós fazemos um culto de terça-feira onde nós oramos, onde nós buscamos, onde nós fazemos intercessão, onde nós pedimos socorro para aquelas pessoas que precisam de socorro, assim, urgente, porque todos nós precisamos de algo do Senhor, todos os dias, toda hora, todo momento. Você tem notícias assim que te deixa muito abalada, de repente você fala: não, mas este é o Deus que eu creio, que eu confio que Ele vai fazer alguma coisa na nossa vida. E hoje, aqui em Jandaia do Sul, Avenida Senador Souza Naves, 495, esquina com a Caixa Econômica, aqui em Jandaia do Sul, Paraná, pastor Valdo Figueiredo e eu junto, a esposa dele, Fátima Figueiredo, né? Estarei lá ao lado dele, nós estaremos lá para orar por você, para te abençoar, para pedir para o Senhor: Senhor, essa família precisa de socorro, essa mãe precisa de socorro, Senhor, esta esposa precisa de socorro, este filho precisa de socorro, porque Ele é o nosso socorro bem presente. Então, é este Deus aí que eu vou dizer para você: pode buscar, pode confiar, Ele é imutável, Ele não muda. Nós, seres humanos, que cada dia nós levantamos de uma forma diferente, né? Um dia você tá de bom humor, outro dia você tá triste, outro dia você levanta toda alegre, que as pessoas dizem: nossa, você viu o passarinho verde, o que foi que você viu? Mas por quê? Porque nós somos assim, nós mudamos do nosso vida, né? Nós reagimos de acordo com os nossos sentimentos. O Senhor não. O Senhor, Ele é um Deus imutável. Então, Ele continua sendo o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Tá bom? Então, compareça hoje, Jandaia do Sul. Socorro de Deus ali, bem presente para você na hora da angústia. Vou te dar os outros endereços, já que você já baixou aí. Eu acredito que você já baixou, já compartilhou no Facebook, né? Já colocou ali Motiva Sat, Comunidade Internacional Renovar, já passou para outras pessoas que você conhece e disse: olha, pode baixar,
pode, sabe, adicionar no YouTube, no Instagram, pode colocar no Facebook, porque é uma igreja que eu sei que é séria, que leva a palavra de Deus e que ela prega a palavra de Deus verdadeira. Nós pregamos a palavra do Senhor. Então, é esta daqui eu quero te dar o endereço. Sede Internacional de Mandaguari, Avenida Amazonas 2220, em Mandaguari, Paraná, perto do Mercado Camilo e da Farmácia do Nelson. Está ali, Comunidade Renovar. Amanhã nós temos culto. Nós também temos, amanhã vai ser 19h30 lá. Hoje nós temos aqui em Jandaia do Sul e nós também temos o culto hoje às 7h30 também em Apucarana, Rua Rio Tibagi 251, em frente ao Mercados Irmão Pereira, no bairro de João Paulo I. O Bispo Isaac Souza estará lá também orando pela sua vida. Maringá é no sábado e no domingo. Sábado às 19 horas e no domingo às 19 horas também. Avenida Licídio de Helt, 1488. Jardim Alvorada, em frente ao Mercado Canção. Maringá, tá o pastor Adão. Você pode chegar lá que você pode contar. Ele também é um homem de Deus, estará orando por você, profetizando, abençoando a sua vida. E também nós podemos encontrar, você pode nos encontrar em todas essas, eu e o pastor Valdo, também na sede internacional de Mandaguari, nos domingos às 9 horas da manhã, certo? Também pode encontrar conosco, nós estaremos ali também. Do domingo é 9 horas da manhã e às 19h30 com o Bispo Isaac Souza. Portanto, você tem cultos a hora que você quer, o momento que você quiser e quando der para você. Você tem para escolher. Eu acredito, tenho certeza que um desses dias você pode ir para a igreja, você pode adorar o Senhor. Os dias estão aí, são dias maus e que precisamos nos agarrar no Senhor Jesus, porque não tem outro meio, não tem outra solução. Então, baixa aí o seu rádio Motivasat, sabe? Coloca ali Motivasat, passe para as pessoas que você vai ter todas as informações. E se você colocar no YouTube, o que você vai ter? Você vai ativar o sininho. Ali você vai ter todas as notificações, você vai receber os programas, você vai ver, você vai assistir os cultos, testemunho. Basta só entrar no YouTube e adicionar lá o sininho para o sininho te avisar, né? Ó, tem mensagem aí. Aí você vai ver todas as mensagens, todos os cultos. Será uma bênção para a tua vida. E também você pode também deixar uma mensagem no YouTube, no WhatsApp, certo? 44 9 98 97 68 33. Anota aí de novo, 44 9897 68 33. Fique atento. A gente deve ficar atento, é a palavra de Deus. Nós devemos ficar atento a ouvir a voz de Deus, porque essa voz é verdadeira, essa te dá confiança, essa te dá paz. É essa voz que você deve ficar atento. Nós ficamos com a nossa voz atento a tantas coisas, nós ficamos com nossos olhos no celular, no WhatsApp, queremos saber de todas as mensagens, queremos entrar no Face, queremos ver comentários, e queremos tudo isso, mas a palavra de Deus nós não queremos ficar atento. Ouvir a palavra de Deus, chegar e falar assim, nossa, eu ouvi falar de Jesus agora, eu ouvi um milagre, isso ninguém sabe fazer. Né? Mas ficar atento a outras coisas. Então, eu digo no Facebook, no WhatsApp, né? Nossa, como você olha para as pessoas, tá todo mundo ali ligado, querendo ver. Sabia que eu deixei de ser tão curiosa assim? Porque eu comecei a ver tanta mensagem que me deixava tão triste, tão angustiada, tão revoltada, até crentes, falando mal de crente, falando mal de pastor, falando mal da igreja, criticando, e chegava na igreja e depois no outro dia colocava lá o versículo, Senhor é Deus que faz milagre, aí colocava um monte de versículo bíblico, aí no outro dia falava mal de pastor, da igreja, dos irmãos, das irmãs, e colocava, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Onde já se viu nas redes sociais você ficar falando aquilo que você não concorda?
Se você não concorda, guarda para você. Ore, fique para você. Não divida com alguém, entendeu? Divide com o Senhor. É Ele que tem a solução. Porque você também fala errado. Você também não faz coisa errada. Você também é uma pessoa totalmente errada. Não é só aquela pessoa. Não adianta a gente sair criticando as pessoas, sendo que nós somos a mesma coisa. Porque a partir do momento que nós começamos a criticar, é porque nós também somos críticos. Então, nós também fazemos também isso. Então, desperta nas pessoas que você, porque as pessoas olham para você, para sua atitude, e você vai despertar quem é você, viu? Você se revela com as suas palavras, com o seu olhar, com as suas atitudes, você revela quem você é. Você tá pensando que você tá muito aí no seu cantinho, só fazendo, só falando, você mesmo tá se revelando. Ontem eu sempre dizia pro meu marido assim: as mulheres, elas saem da casinha e elas ficam de olho em tudo. O homem, ele já é mais de ficar dentro da casinha, só ver o que tá dentro da casinha. Ele é meio assim, às vezes a gente fala assim: nossa, você não enxergou isso, né? Mas porque o homem, ele é mais, fica mais dentro da casinha dele. A mulher, como ela é mais linguaruda, né? Então ela fica fora da casinha para ficar bisbilhotando a vida de todo mundo. Eu tô falando mulher, tá? Não tô falando você, eu tô falando me colocando assim, nós mulheres. E o que nós temos que fazer? Vigiar. Sabe, já que nós somos desse jeito, então vamos vigiar. Então vamos entrar, né, dentro dos planos do Senhor e vamos fazer a vontade dele. Depois que eu descobri que as minhas atitudes, que o meu falar, o meu andar, as minhas atitudes me revela a mim mesmo, eu estou me vigiando. E às vezes assim mesmo a gente dá uns furos aí, né? E acaba se revelando. As pessoas descobrem quem é você. Ela não vai descobrir. Não adianta você chegar para outra pessoa e falar: olha, ela é assim. Não adianta. Você está revelando a si mesmo. Eu quero começar aqui com você também, conversar uma coisa com você que me interessou muito e eu tenho visto muito no mundo de hoje. Não tô falando no mundo atual, em todas as áreas a gente vê isso. Como você se comunica? Até já falei, mas essa comunicação que eu vou falar hoje é uma comunicação diferente. A princípio, é quando você chega. Qual é a sua comunicação? Aí eu procurei, como sempre, estudando com psicólogos, né? Eu sou muito interessada. Se eu pudesse, eu teria feito psicologia, porque eu amo psicologia. Então, para entender a mim mesmo também. Aí eu pergunto para você: como você, irmã, se comunica? Quantas pessoas elas passam por você e cumprimenta e não cumprimenta? Você chega num ambiente, ou chega na igreja, ou passa na rua, ou passa no mercado, e as pessoas elas não te cumprimentam. Aí ela pode ver outra pessoa ir correndo, abraçar outra pessoa, cumprimentar outra pessoa. Aí ela passa por você e ela não cumprimenta, e quando vai embora também não se despede. E eu tava vendo, eu comecei a me interessar por essa área quando eu tava fazendo aula de inglês. De vez em quando eu pego umas aulas de inglês na internet, e eu tava vendo uma professora que é a Jaque, né? E ela diz sobre a diferença de cumprimento no Brasil, nos Estados Unidos, as pessoas, como elas se cumprimentam. E me chamou muito a atenção. Então vamos refletir por que as pessoas elas agem dessa forma. Cumprimentar é uma forma de uma relação poderosa que você tem, sabia? Se você vai numa empresa e você começa a cumprimentar as pessoas, o que você faz? Você cumprimenta essas pessoas e a pessoa que está te entrevistando, ela vai prestar atenção na sua atitude, na sua educação, na sua maneira como você vai se comunicar, porque você vai se comunicar com os seus colegas de trabalho, na equipe, você vai se comunicar se você é vendedora, com os seus clientes. Então, a comunicação, ela é muito importante. Eu me lembro que meu patrão, ele falava sempre pra gente assim, ó: o cliente botou o pé dentro da loja, você já diz: bom dia, como vai o senhor? Tudo bem? Eu nem conhecia. Quer dizer, eu vou recepcioná-lo de uma forma mais educada. Por quê? Porque eu tenho que conquistar ele para mim. Eu tenho que fazer com que ele me dê atenção para que eu possa explicar e vender o meu produto para ele. E nós não estamos falando em vender produto, mas nós estamos falando em vender a nossa imagem. Então, isso é muito importante, muito importante. Olhar nos olhos das pessoas com sinceridade.
A gente sempre ouviu falar, eu acho que você também já ouviu falar, aquelas pessoas que ela fala com você e ela baixa a cabeça e ela não olha para você. Tem a pessoa tímida, mas as pessoas tímidas dá para você perceber que ela é tímida ou aquelas pessoas que não têm tanta sinceridade no olhar. Então, logo nós captamos, né, a forma dela orar, olhar para nós, olhar para você. Então, as pessoas também. Não ignore as pessoas, sejam educadas. A diferença é que nós temos que fazer neste mundo. Ainda mais nós, como as mulheres, você, como uma mulher de Deus, uma mulher que vai para a igreja, uma mulher que prega o evangelho, sabe? Que esse testemunho você tem que fazer a diferença. Se você despreza uma pessoa, não cumprimenta ela, a primeira coisa que vai passar na cabeça dessa pessoa: nossa, ela é crente? Nossa, mas ela nem olhou na minha cara, ela nem falou comigo. Ah, mas ela falou com a pessoa que ela conhecia. Não, as pessoas que nos conhecem, essas pessoas, elas já sabem quem nós somos. Ela já nos conhece, ela não... Essas pessoas, você só pode fazer assim, ela já... Sabe, essa pessoa já te deu atenção, já sabe. Agora, a pessoa que é estranha são essas pessoas que você deve dar atenção. Quando entra na igreja... Tudo bem, seja bem-vinda, entra, paz do Senhor. Chegou na sua casa, boa tarde, bom dia, seja bem-vinda. Eu assisti há muito tempo atrás, não foi agora, eu morava acho que em Minas Gerais, eu assisti uma novela. Né? Você vai falar, eu assisti uma novela e era uma novela judia. E eu me lembro que me chamou muita atenção e eu comecei até a assistir por causa dele ser judeu. Eu queria, assim, saber como que era a forma deles. Uma coisa que me chamou muita atenção é que quando aquela família ela recebia outro judeu na casa, a primeira coisa que eles faziam é abrir a porta e dizer Shalom Adonai. E sejam bem-vindos. Sempre eles disseram isso. Sejam bem-vindos. Shalom Adonai. Shalom Adonai quer dizer a paz do Senhor Jesus. Então, era uma forma assim que me encantou, sabia? E eu fiquei pensando, a gente recebe as pessoas na nossa casa e a gente diz, né? Paz do Senhor, seja bem-vindo, fica à vontade. Aí se você chega na casa de alguém e você também vai fazer a mesma forma, você torna aquela pessoa, quando você não a cumprimenta e não dá atenção para ela, você torna aquela pessoa que ela é desinteressante, que ela não significa nada. Aí depois você chega na igreja e canta aquele louvor que diz assim: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Aí você cantou esse louvor na igreja e quando você encontrou com essa pessoa, você não valorizou como Deus valoriza. Então, é isso que eu quero passar para você nesta manhã. Nós valorizar as pessoas que nós conhecemos, sabe? E nos cumprimentar e cumprimentar com a paz do Senhor. Se você não cumprimenta outra pessoa, você vai prestar atenção a uma coisa. A partir de hoje, eu vou te dar uma dica. Quando você encontrar uma pessoa que não costuma cumprimentar as pessoas com saudação, ser educado, que é uma forma educada, né? Você pode ver, essa pessoa ela é carente, ela é uma pessoa insegura, é uma pessoa sem personalidade, muitas vezes, eu digo sem personalidade, assim, por causa da maneira, ela não tem, porque a pessoa que ela é segura, ela cumprimenta, ela tem segurança, ela não fica assim toda insegura. Agora, pessoas que não cumprimentam, ela demonstra que a outra é desagradável. Aí você, né, quando você não conhece, fala, será que eu sou desagradável? Será que não era o ambiente que eu deveria entrar? Será que eu não deveria estar aqui? Será que eu atrapalhei alguma coisa, alguma conversa? Será que eu cheguei no momento errado? Aí você fica toda sem graça. Então, vamos aprender a cumprimentar, a dizer para a pessoa, sejam bem-vindas. Perceba que essas pessoas, elas gostam de falar agora coisas negativas. Aí eu comecei a lembrar, quando eu estava lendo sobre um psicólogo falando, né, e pastor falando sobre isso, aí eu comecei a lembrar das pessoas que eu já vi, que eu já conheci durante toda essa minha vida, né, e eu comecei a pensar, é verdade, você quer ver essa pessoa, ela não te cumprimenta, ela não conversa, mas começa a falar de uma tragédia. Você viu o acidente ontem?
tem. Ai, eu vi. De repente a pessoa vira, ela começa a te dar uma atenção, ela fala do assim, não, você viu aquela desgraça, você viu o que o presidente está fazendo nesse país, você viu isso, aí elas começam a comentar as coisas ruins. É uma pessoa negativa. São pessoas que só gostam de assuntos de tragédia, de egoísmo, sabe, pessoas negativas, não é aquelas pessoas positivas. Sabe, eu digo positiva, uma pessoa alegre, uma pessoa que tem satisfação em conhecer a outra pessoa. E como você vai apresentar Jesus para uma pessoa se você vai apresentar Jesus e você mesmo não é simpático? Como apresentar Jesus para essas pessoas? Ela fala assim, nossa, ela não olhou para mim, ela não me cumprimentou, ela não falou comigo, ela ela me desprezou. Aí, como que essa pessoa agora vai falar de Jesus para mim? Aí, né, como eu estava pensando agora, né, veio em minha mente, a pessoa não te cumprimenta na igreja, não fala com você, não olha, aí de repente o pastor chama, agora nós vamos receber a irmã que vai trazer a palavra, ela sobe no altar e fala, paz do Senhor, igreja. Aí você olha e fala, mas espera aí, ela nem olhou na minha cara, ela não falou comigo, eu encontrei com ela na casa dos outros, elas não falam comigo, encontrei com ela no mercado, ela não olha na minha cara, e agora ela... Aí, você não vai entender nada, concorda comigo? Então, o seu testemunho não é em cima do altar, o seu testemunho é fora do altar, é na sua casa, com os seus vizinhos, é com os seus amigos, né? É assim que você demonstra que Jesus é na sua vida. E aí, né, você pode perguntar, e como Jesus agiria? Será que Jesus, quando ele entra, o que ele faz? Aí eu coloquei aqui, né? Aí eu vi no capítulo, deixa eu colocar aqui, Mateus 10, 13, que diz assim, e quando entrares na casa, saudai, paz seja nesta casa. Se não for digno de receber a paz vai retornar para você. Então, Jesus, quando ele entrava numa casa, ele diga, a paz seja nessa casa. A gente pode perceber também que tem várias vezes que você pode ver, apóstolo Paulo, eu estava vendo 1 Coríntios, estava vendo Gálatas, todos assim, quando você vê a vida de Paulo, quando ele vai falar, ele fala, a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo. E quando ele vai se despedir também de cada igreja, a paz do Senhor seja contigo. É uma bênção de Deus que você está declarando para aquela pessoa, desejando a paz que excede todo entendimento. E também o que você sente é o que você deve passar. Então você sente a presença do Senhor, você é uma mulher de Deus, você tem que passar essa confiança para as pessoas. Você tem que passar essa confiança para outra mulher, para a igreja, para as pessoas que você, sabe, tem contato. E aí você fala assim, como que eu vou agir? Às vezes você vai prestar atenção e você vai falar, é o estado emocional dela. É como ela está se sentindo. Por que eu disse no início que cada dia você age de uma forma? Cada dia um dia você cumprimenta, outro dia você está sorrindo, outro dia você está de cara feia, outro dia você está mal educado, outro dia você está tão simpático. Então, que você aprenda, sabe, a cada dia com a palavra do Senhor. Sabe, e chegar e desejar a paz do Senhor. E nós vimos aqui, é testemunho de vida, tá bom? Hoje eu demorei um pouquinho mais na introdução, mas é porque eu achei muito interessante que nós venhamos a dizer, né, a paz do Senhor seja contigo. Eu quero passar para você hoje algo que ontem nós falamos de milagre, e eu falei com uma irmã e ela passou o testemunho dela. O testemunho dela é muito longo, então eu não sei se eu vou conseguir passar todo esse testemunho, mas se faltar alguma coisa, eu termino amanhã para você. O nome dela é Irmã Raimunda. Ela é de Osasco, né? Ela é uma serva do Senhor Jesus. E esse testemunho que ela passou é porque eu tenho visto, assim, muitas pessoas dizendo, né, que ou está com câncer, ou foi ao médico, tem um nódulo e está preocupada. Então eu queria passar para você esse testemunho dessa mulher, um testemunho de vida mesmo. Então eu vou ler um pouquinho o testemunho dela para você ver o que Deus fez na vida da irmã Raimunda.
Eu sentia muita dores forte. Eu procurei o médico. Eu muito cansada, fazia muita atividade física, fazia natação, fazia academia, fazia pilates, fazia alongamento, fazia hidro. Eu cuidava muito da minha saúde. Não é uma senhora, ela é uma senhora, e ela falou, eu sempre cuidando da minha saúde. Eu não tinha a mesma disposição mais, quando foi o tempo, eu fiz muitos anos, tudo isso, passava a manhã inteira fazendo academia, alongamento, hidro, todos os dias, cuidando da minha saúde mesmo. Mas quando for passar um tempo, eu não tinha mais a mesma disposição que antes. Antes fazia muita visita com o meu pastor, com a igreja, ia visitar as irmãs, as pessoas que estavam doentes. Na obra de Deus eu era muito ativa. E isso eu e o pastor Valdo, a gente viu a vida dela, a gente conhece essa irmã. Então a gente sabe que isso é verdade mesmo. A vida dela é um exemplo de uma mulher de Deus. Não tinha mais disposição. Aí comecei a me preocupar. Comecei a fazer exames, tomando todo o cuidado, mas eu não contei nem para o meu esposo, nem para o meu filho o que eu estava fazendo, porque primeiro eu queria saber o que estava acontecendo comigo, então eu não queria preocupá-los, porque eles trabalham, eles têm a vida deles, assim, e eu ia incomodar eles, principalmente meu esposo, meu filho, iam ficar, assim, muito angustiados. Então eu não contei para eles. Comecei a fazer todos os exames. Foi quando o médico disse para mim, a senhora vai ter que tomar contraste, porque ela não conseguia nem carregar a bolsa no braço, de tanta dor que ela tinha, muita dor. Aí o médico suspeitou que fosse a coluna. Eu tô resumindo o testemunho dela, tá? Aí o médico suspeitou que ela tinha um problema na coluna, foi fazer exames, a coluna dela estava realmente com problema trincado, ela tinha um problema muito, muito, muito sério na coluna. Aí o médico começou a desconfiar do que estava acontecendo com ela e disse, olha, a senhora vai ter que fazer um exame, vai ter que tomar contraste, vai ter que ser internada e a senhora vai ter que passar uns dias aqui para fazer esses exames. Aí chegou a hora que eu tinha que contar para minha família, para o meu marido e para o meu filho. E fui contar para eles. Aí eles ficaram por que a senhora não falou? Por que o filho? Por que a senhora não disse pra gente? Ela falou, porque eu não queria preocupar vocês enquanto eu não tivesse certeza de nada. E o médico ainda não tem certeza, ele quer saber por que eu tô com esse problema na coluna. Aí o médico disse que eu preciso fazer esses exames para examinar os ossos, né? E tem que ser internada. Então eu vou ter que fazer um exame mais minucioso no meu corpo para me ver. O meu esposo e meus filhos ficaram desesperados, porque eu não tinha contado isso. Aí eu fiquei uma semana internada, fiz biópsia, aí da coluna, da medula, e aí eles foram perceber que realmente tinha fratura na coluna. Eu tinha dores e às vezes para respirar a dor era tão forte que eu não conseguia respirar. Até que foi um dia que eu tava com tanta dor e eu até deitei no chão para poder passar aquela dor que eu não estava conseguindo. E eu não conseguia mais sair do chão. Precisei chamar meu marido desceu correndo as escadas, graças a Deus que o esposo estava em casa, e ele correu, foi lá e me ajudou. Era como se eu tivesse separado o meu corpo das minhas pernas. Então ele teve que puxar para como se ele tivesse que colocar no lugar. E a dor foi assim insuportável. Era um dia, cada dia que eu tinha essas dores, as dores eram muito grandes. Até que um dia o problema, eu tinha feito uns exames antigamente, alguns anos atrás, tinha dado um probleminha no meu sangue. Mas como eu ia viajar, eu e meu esposo viajávamos muito, então eu deixei para não correr, eu pedi autorização para o médico e fui primeiro viajar com meu esposo, porque a gente sempre tira um mês para descansar, para passear, para essas coisas. Aí eu deixei para lá. Mas sempre cuidava da minha saúde. Quando eu voltei, passei no reumatologista, depois no hematologista. Foi muito difícil encontrar esses médicos, porque são médicos assim muito
complicado. Graças a Deus, ela tem convênio, mas para o convênio liberar é muito complicado. Quem tem convênio sabe disso. Eu já vi outras pessoas disserem quase que é a mesma coisa nessa hora do que INSS. É tão complicado que às vezes eles permitem que fique ali enrolando para que você desista mesmo. Isso sou eu que estou falando, tá? Até que encontrei e fui fazer um exame com oncologista. A médica vira e diz: a senhora está com câncer. Simplesmente a mulher vira para mim e diz assim, bem dura, sem medir palavras, sem, sabe, primeiro passar um calmante, alguma coisa. Ela já foi logo em seguida e já contou para mim. Aí eu perguntei, câncer no sangue? Ela falou, câncer. Ataca os ossos e por isso tem fratura na coluna da senhora. E ela foi assim, tudo direto. Apesar que de tudo isso, eu agradeci a Deus por ela, porque pelo menos ela foi sincera, não foi aqueles médicos que ficam me mandando para um para outro e já foi direto e eu sabia, né, que eu tinha que fazer alguma coisa. Não me desesperei. Foi um choque, claro. Todo mundo fica chocada quando você recebe uma notícia dessa. Você tá com câncer. Então tem que fazer transplante e é no sangue. Então é aquilo que traz assim um choque. Mas eu não fiquei desesperada. Aí ela disse, vai ter que fazer transplante. Tinha uma quantidade de problema, de exames, aí eu tive que fazer muitos exames, correr atrás de médico, tudo sozinha com meu irmão, porque meu esposo trabalhava e ele não podia, e eu não podia perder meu convênio, então meu esposo tem que continuar trabalhando e fazendo as coisas, porque eu dependia mais agora do que nunca daquele convênio. E quando eu fui fazer transplante, o que eu descobri? Aí eu falei, quem vai ser que vai poder fazer com o transplante, né? E eu pensando, orando, pedindo a Deus, confiando, mas ao mesmo tempo confiando no Senhor. Quem ficava desesperado era meu esposo e meu filho. E eu que acalmava ele, eu acalmava, dizia, acalma, confia no Senhor, o Senhor sabe de tudo. E aquelas, sabe, levando eles assim, para que eles ficassem tranquilos. Resumindo, eu fui fazer o transplante. Quando eu cheguei, qual é a primeira notícia que eu tenho? A notícia melhor que eu poderia ter. Eu era a que ia fazer o transplante em mim mesmo. Eu era doadora. O Senhor já começou ali a fazer milagre. Eu não precisava de ninguém, ia ser eu mesma doadora. Aí eu fiz o transplante, sofri muito, sabe? Comecei a sofrer demais, porque as dores são horríveis, os exames são horríveis. E quando eu fiz esse exame, que eu fui fazer quimioterapia, eu tinha que fazer uma mais forte. Foi aí que caiu o meu cabelo e eu comecei a sentir as consequências de tudo aquilo, mas mesmo assim eu não me desesperei, eu entreguei ao Senhor. Eu sabia na mão de quem eu estava na mão do Senhor, o Deus de milagre, o Deus do impossível. Aí quando eu fui fazer essa cirurgia, antes eu tinha que fazer um exame para saber, eu tinha que ter uma quantidade de proteínas que não podia passar daquela quantidade, não podia ser menos daquela quantidade. Eu tinha que ser uma quantidade correta. E o médica foi franca demais. Ela cuidava da minha mãe, e aí nessa época, a minha mãe também tinha saído de um câncer. Eu que cuidava da minha mãe, eu que levava minha mãe para o médico. E eu que estava cuidando dela. Nisso, eu ficava pensando, como que eu vou cuidar da minha mãe agora? A minha preocupação era com meu marido, com meu filho, com a minha mãe. E aí eu fiquei desesperada, mas por causa deles, não por causa de mim. Porque eu sabia no Deus que eu creio. Comecei a fazer terapia durante 6 meses. A reação é horrível, terrível. Aí começou a não cair o cabelo, aí depois começou a cair o cabelo, muito remédio, não podia ter nenhum problema de saúde, nem problema na unha, nada, porque para fazer transplante você não tem que ter inflamação nenhuma no seu organismo. Então você tem que tomar assim, um antibiótico muito forte para tirar tudo, que se tiver infecção tem que sair. Aí foi quando eu comecei a tomar esses remédios,
caiu meu cabelo, essas coisas que tudo o câncer provoca. Aí a boa notícia foi que eu, né, poderia ser a doadora. Aí eu não caí em desespero, fiquei abatida. Eu a princípio, mas ao mesmo tempo eu reagia. E aí as enfermeiras, meu filho, todo mundo olhava e falava assim: mas você não fica abatida, você não fica nervosa, não fica com essa carinha de doente? E eu estava sempre sorrindo, sempre orando, e cada enfermeira dentro do hospital: mas dona Raimunda, por que, que a senhora continua com um rostinho tão feliz, tão alegre, sempre disposta, sempre conversando? Aí eu falava, eu não deixava de falar do Senhor e de dar glória a Deus ao Senhor. Ele dizia para mim: não sou eu que estou assim, é o meu Deus que habita em mim, é Ele que me fortalece, é Ele que me dá força. Não podia mais cuidar da casa, isso me deixou mais assim, porque eu sou uma mulher gosto muito de cuidar da minha casa, das minhas coisas. E isso eu ficava assim, porque eu queria fazer alguma coisa. E eu comecei a cuidar da minha família. Mas foi tudo para a glória de Deus. No final, resumindo tudo, eu fui fazer as quimioterapia, fiz o transplante para que eu pudesse ficar curada. Aí eu fui fazer a biópsia da coluna para saber o que tinha acontecido e aquela quantidade de proteínas que eu tinha, né, para que eu pudesse fazer o transplante. Para minha surpresa, eu tinha, tem que ter uma quantidade de 10 mil a 15 mil. E geralmente as pessoas que elas vão fazer, elas têm que fazer 2, 3 vezes para poder alcançar essa quantidade. E eu, na primeira vez que eu fui fazer a colheita, primeira vez, quando o médico foi ver que eu tinha que fazer, a quantidade que eu tinha era muito grande, muito grande. Eu tinha 136 mil células. 136. O médico meu, ele fez muito estudou muito nos Estados Unidos, em outro país, e ele falou para ela: dona Raimunda, eu nunca fiz um transplante que uma pessoa tivesse essa quantidade de proteínas. Eu nunca vi. E a senhora tem 136 mil de células. Foi um movimento dentro daquele hospital. Todos os médicos queriam me conhecer. Todo mundo chegava no quarto porque eles queriam saber quem era aquela mulher que tinha 136 mil, né? De uma vez só. Todos ficaram assim, um médico. Aí foi quando eu fiz o transplante. Um milagre aconteceu. Depois que eu só glorificava a Deus. E todos puderam ver a glória de Deus sobre a minha vida. Eu não fiquei abatida, eu sempre sorrindo, eu sempre glorificando a Deus, e eles queriam uma coisa. Aí eles viraram para mim, né, para terminar, disseram para mim assim: você não quer guardar essas células que sobraram, guardar, nós vamos congelar e você vai pagar R$ 600 por mês, porque se um dia mais tarde esse câncer voltar, você tem ele reservado e a gente vai poder usar todas essas proteínas para você, para cuidar, para fazer outro transplante. Eu olhei para ele e falei assim para ele: não, eu estou curada. Se eu guardar essas células, se eu fizer isto, eu estarei duvidando do meu Deus da cura, porque todo mundo ficou tão assim surpreso de tanta quantidade que eu tinha. Quer dizer, o Senhor, ele multiplicou aquelas células, e agora eu vou duvidar daquilo que o Senhor fez na minha vida. E se um dia acontecer, que eu tenho certeza que não vai acontecer, porque eu creio no Deus que eu sirvo, mas se por um acaso o Senhor me dá célula de novo, ele é Deus poderoso, ele é Deus de milagre, ele é Deus que faz infinitamente mais do que nós e os outros imaginam. Estou curada. Não voltei ao médico para fazer cirurgia, porque quando eu fui falar para o médico, porque aí depois de tudo isso eu tinha que voltar e fazer cirurgia da coluna, né, que estava com problema. Não precisei. O médico virou para mim e disse assim: ó, 50% da coluna sua já está cauterizada, a senhora não precisa fazer cirurgia. Mais um milagre.
E eu usava um colete, eu fiquei 2 anos usando um colete que me incomodava. Eu tinha que andar toda durinha dentro de casa, eu tinha que dormir, para que eu não sentisse dor por causa da coluna. Até na época que ela passou por isso, eu falei assim, não tem como engessar? Ela falou, não, tem que usar a coluna, o colete. Quando o médico chegou para mim e diz assim, a senhora já usou esse colete faz 2 anos, 2 anos e meio, então tá na hora da senhora também tirar esse colete. Hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Toda glória, toda honra seja dada ao Senhor. Amém? Então é um testemunho assim que você pode olhar. A irmã Raimunda, ela tem assim, eu até falei para ela, se um dia tiver oportunidade, eu quero que a senhora venha aqui no Paraná, passar uns dias aqui conosco e dar esse testemunho, porque o que Deus fez na sua vida é testemunho de vida mesmo. Testemunho assim que ela pode dizer, o Senhor é o Deus do milagre, é o Deus que faz impossível nas nossas vidas. Então, como eu já estou terminando o horário, eu quero agradecer a irmã Raimunda pelo testemunho, porque foi o Senhor que curou, que restaurou, que libertou a sua vida. E hoje, se você estiver passando por algum problema, alguma enfermidade, seja ela qual for, você não duvide do poder de Deus. Não duvide mesmo, porque o Senhor, ele é poderoso, ele é soberano para fazer infinitamente mais que os médicos olham e ficam assim. Como isso aconteceu? E hoje ela falou que meu cabelo cresceu, meu cabelo todo encaracoladinho, tá aí, eu tô com uma feição. Até ela falou que vai mandar uma foto para mim. Se ela mandar uma foto, amanhã eu mostro para vocês. Quem entrar no Facebook vai ver a foto dela. Uma mulher abençoada, uma mulher que nós convivemos com ela, que ela passou uma experiência assim de vida pra gente se fortalecer na fé. Que hoje eu não sei qual é o seu problema, mas você pode ter certeza, o que Deus fez na vida da irmã Raimunda, ele pode fazer na sua vida também. Que Deus te abençoe. Então o que você vai fazer agora? Você vai baixar o aplicativo da rádio, você vai dizer para todo mundo, você vai compartilhar e você vai falar, olha, se inscreva no YouTube, ativa o sininho para que você possa receber todas as notificações do nosso programa e você saber o milagre que Deus faz. E você vai poder dizer para alguém, você conhece alguém que está passando por uma situação, não precisa ser câncer, pode ser qualquer outra doença, qualquer outro problema financeiro e que a pessoa não vê mais solução, você fala, olha, pode ativar, baixa aí seu aplicativo, você vai ver o testemunho da irmã Raimunda, o que Deus que ele é capaz de fazer na sua vida. Então você vai se inscrever aí no YouTube, sabe, no Motiva Sat, vai procurar ali, ativar o sininho para que você tenha todas as suas informações do nosso programa, você pode ver o testemunho de vida, você pode começar a acreditar que Deus, ele é soberano e ele faz infinitamente mais na sua vida. Não esquece, manda um WhatsApp aí, ó, 449-9897-6833. Manda seu pedido de oração, quer cura, quer restauração, manda aí. Quer pedido de louvor, o que você quiser, manda o seu comentário, 449-9897-6833, tá bom? E veja todos os cultos, todas as mensagens, todo o testemunho que você vai ter no Motiva Sat. Baixa aí o seu aplicativo. Não esquece. E evangeliza aí o pessoal que você conhece, a sua família, com o aplicativo de Motiva Sat. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Fica na paz do Senhor Jesus.